27 anos de matrimônio, né? De bonança, tempestade. Casamento é assim, né? É uma viagem de barco, de navio, né? Mas o barco tem que ser bom. Vocês que vão casar tem que ter um barco bom, porque o mar é bravio. Não é, Lili? A Duda dá uma risada. Todo mundo, isso aí foi tudo eu que casei eles, né? Todo mundo dá um sorriso, a Adriana também, né, Adriana? É um barco, né, filha? Tem hora que é bom, né? Tem hora que dá para pescar até peixe, né? Mas tem hora que parece que vai afundar tudo. Mas a gente sai do outro lado, né? Como diz o salmista, você chega até o porto desejado, né? E a gente é muito agradecido por todos vocês também, pelos 27 anos de casamento, matrimônio do irmão Ismaí, da irmã Rose, fizemos naquele campo ali, não sei se vocês passaram lá no campo, que tem lá na frente, depois ali do balneário ali do Inácio, e ali nós fizemos um casamento muito lindo, né? Tudo assim no verde, né? Muito bonito mesmo, né? Bota as fotos, né? No Face, amém? Graças a Deus. Deus abençoe cada um. Então vamos orar pelos 27 anos do irmão Ismaí e a irmã Roseni, e o fruto do seu matrimônio é a Adriele, né? Eles são uma família. Quando você tem filho, é uma família. Quando você não tem filho, é marido e mulher, né? Então, é uma família quando tem filho. Vamos orar então. Pai Celestial, Deus, Criador de todas as coisas, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor fez o primeiro casamento no Jardim do Éden, quando casou os nossos pais, Adão e Eva. Ali, o Senhor disse que o homem deixaria pai e mãe para se unir à sua esposa, e os dois seriam um. E eles estão aqui renovando os seus votos matrimoniais. Eu peço a tua bênção, a graça, a força, para eles prosseguirem nessa jornada, Pai. E o Senhor lhes dando força e graça, abençoando também a Adriele, abençoando o Mauro, seu esposo, e abençoando, a Deus, os teus filhos nessa fé. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo eles para a glória de Deus. Amém. Deus abençoe vocês, parabéns, né? Vamos abrir nossas Bíblias para 2 Coríntios, capítulo 11. Está bem agora? Uhum. 2 Coríntios, capítulo 11. Versículo 3. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se aparte da simplicidade que há em Cristo. Deus eterno, Pai Todo-Poderoso, nós te damos graça pela sua palavra. Pedimos, ó Deus, que abençoe teus filhos através da internet e nos agracie com a luz da revelação da sua palavra. Em nome de Jesus Cristo, usa esse pouco de pó nas tuas mãos, para que teus filhos sejam abençoados, porque tu sempre falou através de vaso humano, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos. O Senhor Jesus assim abençoa cada um. Eu peguei essa palavra temo, né? Essa palavra medo, né? É um temor diferente, né? Tem aquele temor que você teme a Deus, né? Mas existe uma outra coisa que é medo, né? Quando você teme a Deus, você respeita, né? Você reverencia, né? Mas São Paulo estava realmente com aquele receio, né?
Esse temor que ele fala está no sentido de receio, ele estava com receio. Ele, como primeiro mensageiro, a primeira era da igreja, era de Éfeso, e ele vendo como a igreja estava crescendo, e ele sendo profeta, ele sabia que não era um crescimento espiritual. Ele disse: eu temo que assim como a serpente enganou a Eva, veja que São Paulo voltou a Gênesis, voltou ao princípio, né? Ele disse: eu temo como a serpente enganou a Eva. Ele disse: assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, né? Quais os sentidos, né? O sentido do espírito. O homem é corpo, espírito e alma. O espírito, o corpo tem 5 entradas, né? Visão, paladar, olfato, audição e tato. Mas o espírito também tem 5 avenidas, tem 5 entradas. Razão, você tem suas razões. Enquanto você trabalha nas suas razões, Deus não pode trabalhar ali. Razão, arrazoamentos, memória e afetos. Às vezes as pessoas vivem só no afeto. E Paulo disse que os vossos sentidos sejam corrompidos. As vossas razões, vossas memórias. E eles foram, na verdade, criando doutrina de acordo com os seus sentidos. Porque os sentidos foram corrompidos. Aí na primeira era você vê que Deus odiava a doutrina dos nicolaítas. O nicolaísmo. Laita. Laita é o leigo. Nico é conquistar. Conquistando o leigo. Você vê que a igreja hoje, quase sempre ela trabalhou com o nicolaísmo. Os missionários foram o mundo todo com a doutrina dos nicolaítas, conquistando leigos. Conquistando tantos para a sua denominação, mas tanto para os adventistas, Testemunho de Jeová, Assembleia de Deus. Ele sai para trazer o povo para ser membro da igreja. Eles não levam o povo a ser membro do corpo de Cristo, a nascer de novo. Então veja que São Paulo, falando, ele tinha receio. Agora, quando São Paulo estava falando que tinha receio, nós vamos a Jó capítulo 3, verso 25. Jó diz: o que eu temia me aconteceu, e o que eu receava me sobreveio. Tudo que você teme, te acontece. Você fica com medo, né? Se você vai dirigir com medo, não dirija, nem saia de casa. Com medo de dar um acidente, nem saia de casa. Vai acontecer mesmo. Então, tudo que você fizer, você tem que fazer por fé. Então, São Paulo disse: temo. Veja que Paulo, ele era versado na Escritura. Jó disse: o que eu temia me aconteceu, o que eu receava me sobreveio. Me sobreveio. Eu sei que vocês ficam perguntando: o que eu temia me aconteceu, o que eu receava me sobreveio. Veja que Pedro, andando sobre as águas, ele viu primeiro Jesus andando sobre as águas. E ele olhou, os discípulos também olharam, pensaram que era um fantasma. Olha, aí um dos sentidos do Espírito é pensamento. É que você pensa, você acha. Aí entra a dúvida. Eles pensaram que era um fantasma. Se apavoraram. Queriam se jogar na água. Só que eles estavam no meio do mar. No meio de uma tempestade, na escuridão. Agora, Jesus era um clarão. Não era um fantasma. Aí quando ele disse: não tema, sou eu, eles conheceram a voz.
A importância de conhecer a voz. Quando Adão e Eva ouviram a voz de Deus, eles também tiveram medo. E se cobriram com folha de figueira, eles tiveram medo. Moisés, quando viu aquela maravilha, Deus no meio daquela sarça, aquele fogo, e aquela sarça não se consumia, ele também teve medo. Aí quando ele ouviu a voz, ele tentou entrar no meio do fogo. Mas ele ia se queimar. Deus disse: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que estás é terra santa. Mas primeiro, o homem tem medo. O homem tem medo, por quê? Por causa do velho homem. Por causa aquela velha vida. Moisés tinha que encontrar com Deus, era no fogo. Tinha matado um homem, estava fugindo. Mesmo sendo um profeta. Mas ele tinha que encontrar com Deus naquele fogo. E a palavra de Deus é fogo. Ele teve medo. Adão e Eva também tiveram medo. E se cobriram com uma religião. Se cobriram com uma denominação, folhas de figueira. Deus matou um cordeiro e vestiu eles. Tinha que ter um preço de sangue. Pecado ia através de sangue. Eles tinham que ser cobertos com algo. Que sangue foi derramado. Que um preço foi pago. Agora, eles conheceram a voz. Moisés nunca tinha ouvido a voz. Adão e Eva já conheciam a voz. Moisés nunca ouviu. Ele conhecia a voz do seu pai, da sua mãe, a voz da sua esposa, do seu sogro, a voz de Faraó. Ele ouviu desde criança, mas a voz de Deus ele nunca tinha ouvido. E foi estranho quando ele ouviu: Moisés, tira a sandália dos teus pés. Uma voz que ele nunca conhecia, um Deus que ele ouviu falar, mas não ouviu a voz. É como Jó disse: eu ouvi, mas agora eu estou vendo. Então ele encontrou a Deus na sarça. Você pode ver que o medo saiu depois que ele encontrou a Deus na sarça. Ele foi com um pau torto enfrentar a maior nação do mundo. Enfrentar, vamos dizer, a Rússia de hoje, os Estados Unidos de hoje. Era o Egito que dominava o mundo. A quem eles queriam deixava com vida. A quem eles não queriam os matavam. E Moisés, depois de encontrar com Deus, ele foi enfrentar o Egito. Foi a invasão de uma só pessoa, de um homem só, para tirar o povo de Deus do Egito. Mas sem encontrar com Deus na sarça, ele não podia fazer aquilo. Enquanto você não encontra Deus na sarça, não tenta se cobrir com folha de figueira. Não tenta se cobrir com a denominação. Você tem que se cobrir com os mantos da redenção, da palavra, do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. O encontro com Deus. Agora, o encontro com Deus muda. Jacó enganou o irmão, enganou o pai, enganou o sogro. Enganou o sogro dele. Deus sempre estava do seu lado. E mesmo que o nome dele significava enganador, suplantador, trapaceiro, Deus estava com ele. Ele era uma semente. Deus já tinha escolhido ele desde o ventre. Deus amava ele. Às vezes o homem começa a se condenar. Jacó também se condenou. Você começa a condenar a si próprio. Mas você veja a vida de Jacó. Depois que ele encontra Deus, aí tem que haver uma mudança, até de nome foi mudado o nome. Jacó, Deus disse: não te chamarás mais Jacó, te chamarás Israel, porque como o príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Você não será a mesma mulher, não será a mesma esposa, o mesmo filho, a mesma filha.
o mesmo patrão, o mesmo empregado, quando você encontra Deus. Porque até você encontrar Ele, quando você encontra com Ele na sarça, quando você ouve a sua voz, Jacó encontrou Ele no vale. Agora, quando fala em vale, Jacó teve que descer para encontrar com Ele. É como Zaqueu teve que descer da árvore. Então Jacó teve que descer para encontrar com Deus. Ele lutou com aquele homem, e o homem era Deus, toda noite. Ele lutou com Deus de tal forma que ele saiu mancando do vale. Ele saiu mancando. A luta. Mas quando ele chegou do outro lado, ele não tinha mais medo agora, porque ele tinha medo de Esaú, seu irmão. Ele tinha medo, ele dividiu os bandos em 3. Colocou uns na frente, outros no meio, e ele foi atrás com Raquel e com José, que ele temia Esaú. Ele sabia que Esaú estava furioso por ele ter enganado. Ele sabia que Esaú ia matar todos os seus filhos, as suas esposas, ia tomar todo o seu gado. Aí depois que ele encontrou com Deus, mudou tudo. Depois que você encontra com Deus, tudo muda. Então primeiro você tem um encontro com Deus. Aí você vai encontrar o seu inimigo. Você vai encontrar aquela pessoa que você tem que acertar com ela, mas primeiro encontre com Deus. Não vai encontrar o seu inimigo antes de encontrar com Deus. Porque depois que você encontra com Deus, você é uma pessoa mudada, transformada. Você venceu. Você é vencedor. Porque a Escritura diz que Ele coloca os nossos inimigos debaixo da planta dos nossos pés. É preciso uma luta. É preciso lutar, mas com Deus. Não com seu irmão, não com seu esposo, a sua esposa, seu pai, sua mãe. Não, com Deus. Você tem que ter uma luta com Ele. Jacó nunca tinha se encontrado. Ele encontrava com Deus no sonho. Ele era um profeta. Deus falou com ele, sempre falava com ele, mas ele nunca encontrou. De repente você tem sonho, Deus tem mostrado coisas para você, mas você precisa encontrar com Ele. Quando ele encontrou com Deus, Deus mudou tudo dele. Ele mudou o nome dele. Ele não era mais Jacó, ele era príncipe. O seu irmão, quando veio, lhe abraçou, lhe beijou. Parece que nada tinha acontecido. Seu irmão estava furioso. Não queria falar com ele. Mas ele encontrou com Deus. Você precisa encontrar com Deus. Igual aquela história que você me contou, verdadeira, irmão Ronaldo, com a sua irmã. Depois que encontra com Deus, muda tudo. Você vai na casa de uma pessoa que não quer te ver, não quer ouvir falar de você. Relatando como o Ronaldo me contou. Tanto ele, a irmã dele, tudo congregado comigo. Ele congrega. Quando ele chegou ali, aquele espírito de inimizade estava dominado. Aquele espírito de amargura estava dominado. Aquele espírito de ódio estava dominado. Encontro com Deus. Você não é mais o mesmo homem. Você não será mais a mesma mulher. A falta do encontro verdadeiro com Deus. Aleluia. Você não é mais a mesma pessoa. Jacó não era mais o mesmo. Quando ele saiu da casa dos seus pais, ele andava direitinho. Ele não tinha nada no corpo, mas quando ele voltou, ele mancava. Ele vinha mancando,
Tinha que ter uma vara torta. Moisés, quando desceu para o Egito, teve que descer com a vara torta para se firmar. Porque ele encontrou com Deus. Deus chamou o menino Samuel no templo. Ele era um menino ainda, talvez uns 10 anos. E ele nunca tinha ouvido a voz de Deus. E quando Deus veio falar com ele, Deus falou naquele mesmo som de voz do sacerdote Eli. Aleluia. E ele foi ao sacerdote, ele foi ao seu pastor. E ele disse: me chamaste? E a voz disse: Samuel, Samuel. Ele disse: Eli está me chamando. Ele disse: acordou. Ele disse: eu não te chamei. Segunda vez, terceira vez. Aí ele disse: isso é Deus. Porque Eli já fazia muitos anos que não ouvia mais a voz de Deus. Agora Deus vem com a voz daquele que ele tinha rejeitado. Porque a era e o tempo de Eli já tinha passado. E Eli instruiu o menino. Veja, às vezes a igreja, o pastor não instrui. A igreja não conhece a voz de Deus. E assim estava a igreja de Eli. Ele não tinha instruído a igreja. Não tinha mostrado para a igreja sobre a voz. E Samuel era um profeta. Desde o ventre de sua mãe, ele não era só sacerdote, ele era profeta. E Deus veio a ele. Ele disse: olha, Samuel, quando te chamar, diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Você sabia que Deus ainda fala? Ou você pensa que Deus não fala? Ele fala. Fala através da palavra. Ele fala dentro do seu coração. Se não enquadra com a Escritura, não é Deus. Mas se enquadrar com a Escritura, é Deus. Amém. Amém. Porque as pessoas acham que é um trovão, né? E você vai ouvir aquela voz, vai até gravar no celular. Não, não é assim. Tem gente que pensa até gravar, né? Mas filmar. Não. Glória a Deus. Hoje não se filma mais, nem se grava mais sua voz já está gravada, ele fala no profundo do seu coração. Amém. É verdade. Aleluia. E você tem que começar a conhecer sua voz. Porque um dia, diz o profeta, ele me chamará e eu responderei. Amém. Então a voz chamou Samuel. Samuel, e ele disse: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Deus começou a falar com ele. O que ele ia fazer. Como ele estava desgostoso. Então nós temos que conhecer, porque um dia nos chamará para o alto. Um dia nos chamará para a festa das bodas. Um dia nos chamará para o milênio. E se nós não conhecemos sua voz? Você tem que conhecer a sua voz. É nos dias da voz do sétimo anjo. Quando tocar sua trombeta, já tocou. O sétimo anjo está na terra nos dias da sua vinda. Isso foi em 28 de fevereiro de 1963. Porque a vinda sempre foi através de um homem. A primeira vinda foi em Jesus. A segunda foi em Brana. A voz. Hoje nós ouvimos a sua voz. Hoje nós temos a sua voz aqui. Nesses selos. Nós temos aqui a sua voz. Glória a Deus. Eli ficou curioso, preocupado. A maneira que vivia sua igreja, sua família, seus filhos. E ele queria saber de Samuel qual era a mensagem. Você já pensou ficar todos aqueles anos sem mensagem? 1 Samuel 3. A voz de Deus era rara. Era uma coisa rara, uma coisa estranha.
Não era costume ouvir a voz. Hoje é o dia da revelação. O trovão é a voz de Deus. Glória a Deus. Trovão, cada selo foi um trovão. Foi um mensageiro. Cada selo foi um mensageiro. No momento que rompeu, que abriu, Deus estava falando. Não era Paulo falando, era Deus. Não era Lutero falando, era Deus. Não foi Brana falando, foi Deus. E aqui, o que são os trovões? São as revelações contidas nos 7 selos. Contida. O que necessitamos para a fé de arrebatamento é o que está contido nos 7 selos. As pessoas estão preocupadas em que o povo escute todas as fitas do irmão Brana. As para a fé de rapto são as revelações contidas nos 7 selos. Você pode escutar todas as mensagens, ler toda a Bíblia. Isso também não vai te dar fé de rapto, vai te ajudar, vai te dar conhecimento. Eu gosto de ler a Bíblia. O meu hobby é ler a Bíblia. Essa aqui é nova. A outra que eu terminei, dei para a Lídia. Já espalhei Bíblia, que eu já li. Doze vezes que estou lendo essa Bíblia. Mas não dá fé de rapto. Dá conhecimento. E cada vez que você vai ler ela, é tudo novo. Os selos, cada vez que você vai ler, é novo. Porque não é história. A revelação não é história. Amém. Se você decora alguma coisa, que é história. Você vai decorar a história. Mas o que está contido é o que a esposa precisa e aquilo que está contido nesses 7 selos. Vamos. Primeiro selo. 258. Tampouco nós poderíamos entender essas coisas até que a hora de ser entendido chegasse. Veja que Deus cegou o povo de Israel para que nós pudéssemos entrar. Deus cegou os judeus. Eles não conheceram a Cristo, não porque eles não quiseram. Porque eles foram incrédulos. Não, é que Deus cegou eles. E para o nosso bem. Você pode ver que agora no final, depois do rapto, ele tira 144 mil das 12 tribos de Israel. Para completar o número daqueles que foram mortos na Primeira e Segunda Guerra Mundial, por Hitler, Stalin, Mussolini. Então, há 144 mil. Agora, vejam, o que Deus fez lá no Antigo Testamento, nos dias de Jacó, nos dias de José, os seus irmãos não entenderam os sonhos de José. Eles queriam matá-lo, acabou vendendo. Mas quando a fome apertou na terra, eles desceram para o Egito. Quem estava lá? Como governador, abaixo de Faraó? José. De acordo com o sonho que José tinha contado para eles. Só que eles não eram espirituais, José já era. Eles eram 12. Um era espiritual, os 11 não eram espirituais. Eles eram materialistas, gananciosos. Eles eram Jacó. Eles não tinham encontrado a Deus. Agora José se encontrou com Deus. José fingiu que não sabia o idioma, usou o intérprete. Mas José sabia o que eles estavam falando. Eles pensando que José não entendia, eles começaram a cochichar entre eles. Olha o que nós fizemos.
matamos nosso irmão. Olha o que esse Senhor da terra quer fazer com a gente. Quer que nós trazemos o nosso irmão mais novo? Agora a gente vai matar o pai de coração mesmo. E José entendia tudo. Não aguentou, foi lá para o canto chorar. Agora, o irmão Brana disse, Deus estava em tudo aquilo. Quando José se deu a revelar para eles que ele era José, ele disse, não se assuste, não vou fazer nada com vocês. Ele podia mandar matar eles, porque ele era o governador do Egito. Ele disse, Deus permitiu isso para preservar vidas. Deus permite coisas que nós não entendemos. Jacó ainda chorava a morte de José, e José estava vivo. Eles venderam José, Deus estava no assunto. Eles colocaram José no poço, Deus estava no assunto. Diz o profeta, Deus estava na casa de Potifar com José. Deus estava lá na cadeia com José. Deus estava no trono com José. Então, quando veio a fome sobre a terra, que Deus tinha que preservar a semente de Abraão. Deus teve que preservar eles. Vocês notem. Deus teve que preservar, porque isso os gentios não teriam sido trazidos para dentro se os judeus não tivessem cometido aquela maquinação às cegas. Assim ele salvou a vida da igreja pelas coisas que eles fizeram. Assim aí está. É por isso que hoje eles não conseguem entender isso. Não é a hora. Os judeus não entendem. Também a igreja também não entende. A igreja terá que passar pelo período da grande tribulação. Gente, isso é um tempo de entrar. Chegará o tempo que não é mais tempo de entrar. Chegará o tempo que as pessoas buscarão, mas não acharão. Esse é o tempo que há misericórdia. Esse é o tempo do esclarecimento dos selos, dos trovões, da mensagem de fé de rápido. Esse é o tempo. Mas o que acontece com a igreja? Medo, receio, tem medo. Será que essa mensagem está certa mesmo? O diabo diz, não, olha, acho que vocês estão errados. Não é isso aí não. E veja quantos naufragaram na fé nos dias de Paulo e quantos tem naufragado na fé nesse dia. Pedro disse, mas eu andando em cima das águas começou a se afundar. E quantos têm afundado hoje? Por receio, por medo, por não ter segurança, por não ter fundamento. Porque a sua fé tem que ter fundamento. Sua vida espiritual tem que ter fundamento. Tampouco nós poderíamos entender essas coisas até que a hora de ser entendido chegasse. Tinha que ter chegado a hora da gente entender. Quantos anos nós ficamos aí? E não sabia que o Cordeiro tinha saído do trono? Para que os selos fossem revelados? Não sabíamos que a intercessão tinha acabado? Que a intercessão termina quando o último nome é colocado naquele cloro. Quando o último eleito entra. E o último eleito foi o William Branham. Alguém diz, o último eleito vai entrar e nós vamos subir. Já entrou. Quando ele entrou, nós entramos com ele. Porque foi o último nome que foi colocado no cloro. Foi o último nome que ele escreveu. Os nossos nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Então, quando o último entra, o último foi Branham. Aí o Cordeiro sai do lugar da intercessão. Não há mais intercessão. Não. As pessoas estão dizendo que tem intercessão. Então o Cordeiro está no trono ainda. O último não entrou. Então, se o último não entrou, os selos não foram revelados. 4 selos, 97. Então, os selos não foram revelados.
O tempo da intercessão foi o tempo das eras, que ele se manifestou como Filho de Deus, sacerdote, intercessor, Espírito Santo, durante todas aquelas eras. Mas na última era ele aparece como Filho do homem, profeta, Deus numa carne, porque esse selo tinha que ser revelado. Porque o que estamos recebendo hoje é a mensagem de fé, de arrebatamento. Vou terminar esse parágrafo aqui, e nós já estamos quase terminando. Ó que coisa, 7 trovões de Apocalipse, possa ele mostrar à noiva como se preparar para a grande fé de trasladação. O que é que mostra a noiva para a grande fé de trasladação? 7 trovões. Veja que eu digo por experiência, eu não sabia o que era isso. E é tão simples, estava aqui, são as revelações contidas nos 7 selos. As revelações. Nós não sabíamos o que era a terceira puxada. A terceira puxada foi a revelação dos 7 selos. A visão da tenda foi a revelação dos 7 selos. 7 trovões são as revelações contidas nos 7 selos. Então ele tinha que sair do lugar da intercessão. Agora, quando ele sai do lugar da intercessão, veja como é tão nítido e claro isso. Quando ele sai, o profeta diz que fica tudo escuro, fica tudo enfumaçado. Na última era da igreja, você pode ver que não tem luz na última era da igreja. Laodiceia, treva, era o trono, mas ele saiu e ficou tudo juízo, escuro. Por quê? Porque quando ele desce em 28 de fevereiro de 1963, na nuvem, ele desce com uma cabeleira branca, cabeleira de juiz, para julgar a mensagem dos mensageiros. A mensagem foi julgada. O irmão Brana partiu e nós ficamos sem entender nada por 40 anos. Agora, por que os 40 anos? Porque 40 é número de juízo. No ano 2000, nós ficamos sabendo que o Cordeiro saiu do trono. Depois que nós tínhamos todas as mensagens nas mãos, os livros, o CD, que ele saiu do trono, que ele não era mais cordeiro, ele era leão. Ele não era mais intercessor, ele era juiz. Que ele tinha subido com um novo nome. Ele não se chamava mais Jesus, ele chamava Brana. E aí que Satanás bota medo. Não, é Jesus. Naqueles dias também de Jesus, ele dizia, não é Jesus, é Jeová. Hoje que o nome ficou muito comum no mundo, né? Comum hoje no mundo, Jesus, né? Tudo que é mulher pregadora, de leg, cabelo cortado, unhas pintadas, e são pregadores em cima do púlpito. Eles usam o nome Jesus, não um novo nome. E sendo que esse nome venha te ajudar a se salvar, que é o nome para perdão de pecados, para batismo, para orar, mas para fé de rapto não é. Se fosse para fé de rapto, o mundo todo ia para o rapto. A noiva é todo mundo. Não, a noiva é um povo que Deus tirou dentre os gentios, não é nem os gentios, ela é gentia, mas não é nem os gentios, é um povo que ele tirou dentre os gentios. Ele fala aqui no primeiro selo, é um povo que ele tirou dentre os gentios, é o parágrafo 224, para o seu nome. Então, ela mostrar a noiva como se preparar para a fé de trasladação. Olha a mensagem onde está nos levando, a uma fé de trasladação. O profeta, no parágrafo 75 do primeiro selo,
Ele disse, nós não temos fé nem para a cura divina. Muitos de vocês aqui enfermos, vocês através da internet, nós oramos, Deus cura, mas ungimos com óleo. Quanto mais, ele diz, com o que temos agora nós não podemos subir. Veja, ele pregou uma mensagem de 33 anos de pregação. Ele diz, com essa mensagem não sobe mais, porque o selo já tinha sido revelado. É necessário esses 7 trovões para nos dar a fé da subida, da mudança, da transformação. As pessoas pensam que vão sentar numa igreja, vão escutar as filhas de Mombrana, vão ter fé de rápido. Não, está enganado. Há um ministério quinto. A mensagem, a Bíblia, ela tem que se tornar carne. Jesus foi o verbo que se fez carne para morrer. Por isso os judeus tropeçaram, porque eles não puderam ver aqueles pergaminhos se transformar em carne, ser homem. A Bíblia, ela teve que se transformar em carne, brana. A mensagem teve que se encarnar na esposa nesse dia, para o rapto, porque esse é o tempo da pedra de coroa. Esse é tempo de arrebatamento. Você não deve ter medo. Você tem que ter temor de Deus, temor da palavra, não medo. Porque muitos, disse o apóstolo São Paulo, naufragaram na fé. Não foi outra coisa, foi na fé. Não foi na história, porque eles conheciam bem a história. Foi na fé. Eles tiveram dúvida. Quando Moisés mandou eles espiar a terra, foi um de cada tribo, um príncipe de cada tribo. 10 príncipes tiveram dúvida. 2 tiveram fé. Não duvidaram nada. Eles creram. Mas 10 duvidaram. Tem gigante na terra. As cidades são muradas. Estão bem armados. Nós não temos armas suficientes. Mas tinha um Deus todo-poderoso, maior do que as armas deles. Eles não precisaram usar nenhuma arma. Deus enviou um terremoto e Jericó foi destruída. Só salvou Raabe. Deus não precisa de bomba atômica, hidrogênio. Não, Deus não precisa de metralhadora. Ele abre a terra e engole. Ele abriu a terra e engoliu a igreja do deserto. Rebeldes. E Moisés disse, algo extraordinário vai acontecer. Josué e Caleb disseram, se Deus se agradar de nós, nos dará a terra. Agora, Deus olha é a fé. Aquele que se aproxima de Deus, ele tem que crer que Deus existe. Porque sem fé é impossível agradar-lhes. E hoje é a fé de transladação, não é outra fé. Você tem a fé da cruzada, da assembleia, da metodista, da primeira e segunda etapa, mas hoje é a fé de rapto. E a fé de rapto está contida aqui nesses 7 selos. Contida. Vamos ficar de pé, meus amados. Temos a ceia. Deus abençoe vocês através da internet. Lembrando que domingo, dia 25, temos culto em Sapucaia. Eu quero ler São Mateus 26, verso 26. Enquanto comiam, Jesus tomou pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomando o cálice, dando graça, deu-lhe dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue. Isto é o meu sangue. O sangue do Novo Testamento que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Nós vamos puxar um pouquinho. Os mães deixaram.
Sim, eu vou botar aqui. Né? Os irmãos que estão nos acompanhando lá na casa, pode vir para tomar a ceia, né? Pode trazer aqui para lavar as mãos primeiro. Tira depois desse negócio que tem aqui. É. Vamos orar, curvando nossas cabeças, fechando nossos olhos. Eterno Deus, perdoa os nossos pecados, nossas faltas, nossas falhas, Senhor. Pai, aqui está o pão para simbolizar o teu corpo, a tua carne. Está o vinho para simbolizar o teu sangue. Eu oro e consagro este pão em nome do Senhor Jesus Cristo. E teus filhos vão comer como símbolo da carne do corpo do Senhor Jesus. Eu oro e consagro este vinho que teus filhos vão beber como símbolo do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na noite que o Senhor foi traído, ele tomou o pão e ele partiu. E ele deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei. Isto é o meu corpo, partido por vós. Deus abençoe vocês através da internet. Alguns dos irmãos não puderem estar aqui. A Genô, a Adriana, a Genô está trabalhando, só vai sair às 9 horas. Mas Deus abençoa, né? Vamos orar para Deus dar um bom horário para vocês poderem estar conosco. Vamos convidar as irmãs, né, para vir e se servir. Tá, não tem problema. Pode vir os irmãos.